O tema da nossa escola aberta de hoje é a Serra de Sintra. A Serra de Sintra é uma montanha sagrada, em qualquer das acepções correntes. Um monte sagrado, segundo Varrão e Columela. Um locus amoenus, ou seja, o paraíso terreal ou a Arcádia, consoante a sensibilidade de místicos e poetas de todos os tempos. Ou um dos principais centros dinas do planeta, na abalizada opinião do polígrafo e hermetista espanhol Mário Rosso de Luna. Ora, um lugar é sagrado apenas na medida em que se assuma como manifestação de uma trifuncionalidade. Primeiro, supramundana. Segundo, mundana. Terceiro, submundana. E com efeito, a Serra de Sintra é, consabidamente, uma expressão lídima do afirmado. Desde pelo menos a primeira metade do terceiro milênio a.C., Vera Jane Gilbert sustentava que desde data anterior, a região de Sintra, e designadamente a sua serra, foram palco de cultos siderais e mistéricos. Cenário privilegiado do mito da fecundação das éguas pelo vento ocidental, Zéfiros ou Favônios, clara referência para os nossos antepassados à sua localização sob o signo de Ganimedes, Aquários, topos ao qual alude igualmente o mito da fundação de Lisboa por Ulisses, ambos remetendo para a predestinação quinto imperial da nação lusíada. A mais antiga referência escrita a astrolatrias lunares em Sintra remonta a Avieno, século VII a.C. Por seu turno, Ptolomeu chama Selenes ao cabo da roca. É, contudo, grande a possibilidade de Sintra ter, igualmente, abrigado cultos helíacos, o que a própria etimologia do topônimo parece subentender. Sintra é igual a Suntria, que é um radical indo-europeu. Sum equivale a sol. E o templo ao sol e à lua, identificado na foz da ribeira de Colares, de certo um cromlech, como os de outros de Odrinhas, corrobora. Alguns antiquários humanistas, como André de Rezende, João de Barros, Dom João de Castro ou Francisco de Holanda, e até barrocos, caso, entre outros, de Dom Francisco Xavier de Menezes, dedicaram uma atenção muito especial ao assunto que já havia inspirado a Gil Vicente o argumento do Alto da Lusitânia, em 1532. Uma das protagonistas dessa farsa é a ninfa Lisibeia, filha de uma rainha da Berbéria e de um príncipe marinho, a qual reside nas vizinhanças de Solércia, que é Sintra. Dos seus amores com o sol, nasceria Lusitânia. Portugal, famoso cavaleiro da Grécia, vindo para caçar na serra, apaixonar-se-ia por ela e desposá-la-ia. Abre aspas. Naquela cova sibilária, muito sábio e prudentíssimo senhor, o autor foi ensinado que há 3.000 anos que uma generosa ninfa chamada Lisibeia, filha de uma rainha da Berbéria e de um príncipe marinho, que a esta Lisibeia os fados deram por morada naquelas medonhas barrocas que estão na parte do sol, ao pé da Serra de Sintra, que naquele tempo se chamava Solércia. E como por vezes o sol passasse pelo aposento da lustrante Lisibeia e a visse nua, sem nenhuma cobertura, tão perfeita em suas corporais proporções, como formosa em todos os lugares de sua gentileza, houve dela uma filha tão ornada de sua luz, que lhe puseram o nome Lusitânia, que foi dona e senhora desta província. Neste mesmo tempo, havia na Grécia um famoso cavaleiro e muito namorado em extremo e grandíssimo caçador, que se chamava Portugal, o qual, estando em Hungria, ouviu dizer das diversas e famosas caças da Serra Solércia e veio a buscar. E como este Portugal, todo fundado em amores, visse a formosura sobrenatural de Lusitânia, filha do sol, improviso se achou perdido por ela. Ou, fecha aspas, por outras palavras, os povos do Mediterrâneo, que é o famoso cavaleiro da Grécia, chegam à Serra do Sol em busca de sua presa, os metais, mas acabam rendidos aos encantos do apolinismo do ocidente hispânico, a Lusitânia, gerado a partir da união de uma continental, a princesa da Berbéria, ou a grande deusa, com um marinho,
ou Atlante. O mesmo Gil Vicente reincidiria no tema, ensaiando a identificação da Serra de Sintra com o paraíso terreal em O Triunfo do Inverno. Outros preferiram transformá-la em palcos de hierofanias proféticas e milenaristas. Recordo Luísa Sigeia, cujo poema latino Sintra, em 1545, dedicado à infanta Dona Maria, por ocasião do seu hipotético casamento com Filipe II, descreve o encontro com uma ninfa a quem pede uma previsão do futuro da infanta. Introduzida por Netuno no Conselho dos Deuses, a ninfa descobre que Dona Maria, apoiada por Minerva, Apolo e Calíope, junto de Júpiter, casará quando o Sol passar entre Câncer e Capricórnio e chegará a governar o mundo. Porém, de entre todos os exemplos disponíveis sobre Sintra, avulta a célebre profecia de Sintra, alegadamente descoberta em plena serra, vaticinando a encarnação dos portentos mágicos associados ao Indo e ao Ganges, rios sagrados da Índia, pelo Tejo. Abre aspas. Patente me farei aos do Ocidente, quando a porta se abrir lá no Oriente, será coisa pasmosa de ver, quando indo com o Ganges trocar, segundo vejo, os efeitos com o Tejo. Fecha aspas. Embebida na ambiência mítica e imperial do período de Dom Manuel, tal antigualha, divulgada por Duarte Nunes de Leão, suscitou um vivo interesse entre antiquários, de cujas páginas brigou, contaminando a literatura, a saber, meramente a título exemplificativo, Jorge Buchanan. Camões consagra o assunto todo o episódio do sonho profético de Dom Manuel nos Lusíadas. Gabriel Pereira de Castro, Uliséia. Diogo Bernardes, Écloga. Adonis, dedicada a Dom Sebastião. Frei Heitor Pinto, em Salamanca, 1568. Cervantes, na Galateia. O padre Antônio Vieira, em diversos lugares. O Bocage, a Virgem Laureada. As alusões suceder-se-ão, contando-se Fernando Pessoa, no número daqueles que seria imperdoável deixar de citar, porquanto, segundo a sua coreografia simbólica, o Ganges também passa pela Rua dos Douradores. Nunca tal tradição havia de ser interrompida, nem renegado o apelo exercido pelo gênio Slot de Sintra, sobre todos quantos alguma vez acederam à montanha com os sentidos da alma despertos. Atestam-no Leonarda Gil da Gama, pseudônimo de Madalena da Glória, 1672 a 1760, professa no Convento da Esperança, em Lisboa, a qual sempre afirmava ser natural da Serra de Sintra, ou Dom Francisco de Melo e Castro. Este, na sua fábula do Rio das Maçãs, poema em que descreve o percurso espiritual iniciático por si realizado na serra, onde encontrou uma gruta, morada de um velho sábio que havia de lhe desvendar o caminho da luz. Coube, todavia, ao romantismo o papel decisivo na tradução, quer literária, quer plástica, da sacralidade primordial de Sintra. Não admira, pois, que, quer Lord Byron, quer Richard Strauss, tenham confessado o seu espanto à vista de Sintra. O poeta inglês, afirmando: eis que em maior labirinto de montes e vales surge o glorioso Éden de Sintra. O músico austríaco, por seu turno, afirma: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Conheço Itália, Sicília, Grécia, Egito, e nunca vi nada que a pena. É a coisa mais bela que tenho visto. Este é o verdadeiro jardim de Klingsor, e lá no alto está o castelo do Santo Graal. Citado por Antônio Arroio, O Povo Português, em Notas de Portugal, Lisboa, 1908, página 53. Feitas Monte Abiegno,
sob a inspiração clarividente de Dom Fernando Saxe-Coburgo-Gotha, as ruínas do Mosteiro da Penha passariam a encerrar, num dos picos da Serra de Sintra, expectantes arcanos tendentes à regeneração da pátria dos seus patrícios, isto é, de Portugal e dos portugueses, na expressão enigmática do próprio monarca consorte de Dona Maria II. Até o próximo Escola Aberta.